entidade que reúne aí as operadoras privadas de saneamento no Brasil. Nós temos o propósito aí de atuar na contribuição privada para o alcance da universalização do saneamento, trabalhando para que cada vez mais tenham oportunidades aí para que o setor privado possa atuar em investimentos e qualificação da operação do setor. A ABICOM busca fortalecer a representação empresarial e a valorização do capital privado no saneamento, promove conhecimento qualificado e amplia a oportunidade de mercado, com credibilidade e transparência. O ENA é um exemplo disso. Aqui nós vamos ter vários momentos de troca entre as empresas sobre experiências, sobre boas práticas, sobre uma série de iniciativas que os associados vêm adotando e permitindo aí trocar entre os associados. Hoje, a ABICOM conta com 20 holdings associadas, operadores já com contratos assinados, trabalhando, e pessoas e empresas que querem entrar na operação do saneamento. Eu sou diretor executivo dessa associação e hoje nós vamos ter um debate sobre as políticas públicas no próximo ciclo de governo, é a nossa primeira mesa de discussão. Depois vamos fazer uma discussão do âmbito regulatório sobre as diferenças de regular contratos de programa e contratos licitados, que é um desafio importante que a gente vem enfrentando hoje na regulação do saneamento. Vamos trabalhar em uma conversa da presidente do nosso Conselho de Administração, Tereza Vernalha, com a Viviane Sena, sobre as relações entre educação e saneamento, que são relações estreitas, caminhos para o financiamento da universalização, uma mesa no final do dia que eu convido a todos a terem uma atenção especial, que é a inclusão social e as experiências das mobilizações no relacionamento com os clientes e os desafios sociais do Brasil e a universalização do saneamento, onde a gente olha muito mais a relação dos operadores com as comunidades onde estão operando. A gente entende que o operador privado de saneamento ele tem a capacidade de trazer investimento, mas ele tem uma boa contribuição em inovações nesta relação aí com a sociedade. Vamos ter uma mesa focada nos desafios técnicos já no dia de amanhã. Compliance, que é um tema que vem crescentemente presente nas nossas empresas. A própria ABICOM aprovou o seu programa de compliance esse ano. É uma iniciativa que a gente vem dando bastante atenção. E finalizando aí com uma mesa sobre as inovações, o que está na fronteira aí do setor de saneamento. Para não demorar mais o debate, eu queria convidar para compor essa mesa de abertura Tereza Vernalha, nossa presidente do Conselho de Administração. Tereza, por favor. Eu sinto aqui? Na segunda. O secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Fábio Abraão, diretor de concessões e privatizações do BNDES. Vinícius Benevides, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras. E Vitor Sabá, diretor da Agência Nacional de Águas, que nos honra aí com a sua presença. Eu vou pedir que cada um tenha uma fala de 5 minutos para essa mesa de abertura e, na sequência, a gente passa para a segunda mesa, que é a representação das campanhas a presidente da República. Tereza, por favor. Obrigada, Percy. Bom dia a todos. Bom dia, senhores, senhoras, caros convidados, associados da ABICOM Sindicom. Bom dia aqui em especial secretário Pedro Maranhão, um grande colega nosso do setor. Fábio Abraão, obrigado, Fábio, por ter vindo, diretor de concessões e privatizações do BNDES. BNDES que tem feito um papel aí fundamental na elaboração dos projetos, dos leilões. O Vinícius Benevides, olá Vinícius, obrigado por ter vindo, presidente da ABAR, e também o Vitor Sabac, diretor da ANA, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Bom, é com muita satisfação
que nós abrimos, como o Percy colocou, a 8ª edição do ENA, que é o Encontro Nacional das Águas. Esse é um momento muito especial, porque é o primeiro ENA. O ENA acontece a cada 2 anos, e esse é, portanto, um momento importante, porque é o primeiro ENA depois da aprovação do marco regulatório, e também ele marca o início da campanha eleitoral federal e estadual para o período de 2023 e 2026. A Lei 14.026, que é a lei do novo marco, trouxe um novo ânimo ao criar condições para um ambiente de segurança jurídica e regulatória, uma maior previsibilidade e um pipeline de projetos que, desde a sua aprovação, em julho de 2020, já viabilizou mais de 10 leilões. São mais de 70 bilhões de reais já comprometidos pela iniciativa privada entre investimentos e outorgas, beneficiando mais de 17 milhões de pessoas em mais de 200 municípios brasileiros. O saneamento, portanto, ele entrou na agenda da sociedade e também na agenda dos governos. São quase 900 bilhões de reais, os 700 bilhões reajustados já são 900 bilhões, mesmo com os 70 já comprometidos, que eu mencionei há pouco, que ainda estão para ser feitos, e que esse investimento irá evitar toneladas de esgoto bruto, que são hoje diariamente dispostos nos rios, nos mananciais e nos mares, o que faz com que o investimento no saneamento se torne hoje um dos maiores, secretário, um dos maiores projetos ambientais hoje em andamento, talvez, no mundo. Nós teremos portanto, a aprovação do marco foi um grande passo. No entanto, a gente tem muito ainda para fazer, para que essa lei se consolide. É necessário finalizar o processo de regionalização que preconiza a lei. A ANA, que ganhou novas atribuições a partir da aprovação do marco, precisa instituir, e está trabalhando nisso, nas normas de referência para orientar as agências subnacionais. É necessário manter o trabalho que hoje vem sendo feito pelo BNDES, que é manter o pipeline de projetos em volume e em constância. As linhas de financiamento estruturadas para suportar esses bilhões de investimento, que dependerão de um esforço coletivo, privado e público, com as debêntures incentivadas, os recursos do saneamento para todos, que tem sido fundamental para o investimento no saneamento, financiamento dos bancos multilaterais, além do mercado de capitais, entre outros. Nós teremos uma década pela frente, o momento, portanto, é de somar esforços para garantir que os projetos e leilões continuem, para que tenhamos a universalização do setor em 2033, que é o que preconiza a lei. E, para isso, a ABICOM, Sindicom, escolheu o tema deste encontro, que é saneamento, a pauta do futuro, para que possamos debater, além das conquistas recentes que eu mencionei há pouco, as tendências atreladas à agenda ESG ou ASG, ambiental, social e de governança, que estão inerentes à agenda do saneamento, a inovação tecnológica que vem junto com todo o investimento atrelado para se universalizar, bem como apresentar as propostas para os desafios que serão enfrentados pelos governantes, pelos novos governos que serão eleitos na eleição de 2022. Ao longo desses 2 dias, nós teremos a oportunidade de dialogar com importantes interlocutores do saneamento
e debater os temas que irão pautar os próximos 10 anos do setor. Nós teremos painéis que trarão a percepção e a experiência dos operadores em seu relacionamento com os clientes, os desafios para a formação de pessoas, milhões de pessoas serão empregadas nas mobilizações das empresas para fazerem esses investimentos, isso já está acontecendo. Os desafios, portanto, na evolução do compliance das empresas, o Percy mencionou isso há pouco, na inovação tecnológica, nas soluções para os desafios regulatórios e de financiabilidade dos projetos, bem como as reflexões sobre o futuro do saneamento, em especial o papel transformador que ele tem para a inclusão social da população brasileira, sobretudo na educação das crianças, principalmente na primeira infância. Como uma criança pode aprender numa escola que não tem banheiro ou que não tem água de qualidade? E para isso nós também trouxemos, e hoje à tarde nós teremos um painel com a participação de Viviane Sena, que é presidente do Instituto Ayrton Senna, uma referência quando o assunto se trata de educação. Nós contaremos ainda com a presença de convidados que são destaques no seu campo de atuação e, claro, o nosso painel de abertura, que conta aqui com os convidados ilustres e amigos, eu diria, que é o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, o Fábio Abraão, que eu já apresentei, o diretor de concessões, o Vinícius Benevides, presidente da ABAR, e também o Vitor Sabac, o diretor da ANA, que estão aqui conosco, e aproveitar para destacar o lançamento de um documento elaborado pela ABICOM Sindicom, que é intitulado O Início da Década do Saneamento, uma agenda para a universalização, que apresenta 9 compromissos essenciais para os próximos governos continuarem a trilha de desenvolvimento do setor rumo à universalização, que iremos entregar a todos os candidatos à presidência da República. Espera aí que agora eu perdi um papel meu aqui. Espera aí. Acho que faltou um papel aqui. Obrigada. Obrigada. Bom, para esse evento, nós realizamos o convite para todas as campanhas e nós contamos hoje com a presença dos representantes da campanha de Ciro Gomes, representado pelo economista Nelson Marconi, muito obrigado pela presença, e de Lula, representado pela ex-ministra do Planejamento e Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, muito obrigada pela presença, ministra. Então, com isso, eu concluo a minha introdução. Muito obrigada a todos pelo evento. E agora a gente, Percy, dá início ao nosso painel. Muito obrigada. Obrigado, Tereza. Vinícius, por favor, suas palavras. Quer falar do púlpito ou daí? Como tu prefere? Então, por favor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à ABICOM, através do Percy, o convite que nos foi feito e serei bem breve. Queria cumprimentar também meus colegas aqui da abertura, a presidente Tereza, o amigo secretário nacional, Pedro Maranhão, o Fábio, BNDES, e o Vitor, da Agência Nacional de Águas. Eu queria apresentar rapidamente a ABAR, especialmente o setor de saneamento. Nós temos 61 associadas que regulam o saneamento no país. São nossas associadas. Aqui, Estado de São Paulo, Estado do Rio, praticamente temos do Brasil todo. E essas associadas já têm uma certa experiência, né? 15, 20 anos fazendo regulação nesse setor, nesse importantíssimo setor. E
foi com muita satisfação que nós vimos esse novo marco do saneamento, né, que vai, acredito, inserir com muito mais força o setor privado dentro desse importante setor. As metas são muito ousadas. Eu estava, na hora que eu vi o Vitor ali, tem 18 normas de referência para fazer para as infranacionais, né, e 2 já foram feitas. Temos aí este ano e o ano que vem para cumprir essa meta. É uma meta muito ousada, investimentos altíssimos, 750 bilhões de reais dentro dos... Já tem até uma correção, né, Tereza? Já virou 900, rapidez, a tal da inflação, né? Mas, raciocinando com 750, só para a gente ter noção, 250 bi para colocar e recuperar ativos existentes, e 500 bi realmente de investimentos. Hoje nós estamos com investimentos em torno de... Estávamos, né, em torno de 15 bilhões ao ano, vamos praticamente para 60 bilhões ao ano, né? Alguém tem que pagar essa conta. Eu não vejo outra saída através de PPPs importante, né? Porque o impacto tarifário, a gente que faz regulação econômica sabe que esses investimentos têm que ser pagos, e vai ser uma tarefa muito difícil fazer a regulação econômica desse setor. Uma coisa que eu queria fazer um rápido comentário, nós também vamos fazer uma carta ao presidente, só que nós vamos fazer após a eleição. Nós pretendemos, no dia 23 de novembro, todas as agências reguladoras brasileiras, associadas ou não à ABAR, nós vamos fazer um evento em Brasília e de lá vamos tirar uma carta ao presidente então eleito, né? Nós tivemos recentemente, no evento, que o ministro Saxida, ministro de Minas e Energia, ele fechou o ministério por 3 dias. Ele, todos os secretários, os diretores da ANEEL, da ANP, da Agência Nacional de Mineração, ele tem a responsabilidade de gerir 10% do PIB brasileiro, 4% na área de petróleo, 3% na área de energia e mais 3% mais ou menos na área de mineração, para escutar todos aqueles que têm interesses no entorno do Ministério de Minas e Energia. Então, convidou diversas associações, né, de todos os tipos. Nós ficamos internados num colégio interno e dali surgiu mais uma carta. Ele pretende, no dia 10 de novembro, entregar para o presidente eleito 10 projetos de lei, seja lei complementar, ou lei ordinária, ou decreto, né, para uma visão de Estado, independente do presidente que venha a vir governar o país a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Eu queria fazer um comentário já final, indo para os finalmente. Existe uma PEC que está sendo colocada de praticamente as agências reguladoras passarem a fiscalizar apenas. Toda a questão de regulação das agências, regulação técnica, regulação econômica, ela passaria a ser feita como era 25 anos atrás. Isso tira a segurança jurídica de qualquer contrato, que são contratos de longo prazo que nós temos, o setor, e isso é de um pequeno setor, de uma frente denominada de empreendedores e tal, mas está tendo uma reação interessante. Todos aqueles que estão regulados hoje no Brasil, do setor de infraestrutura, seja de todos os setores, né, evidentemente são totalmente contrários. Se você quiser tirar investimento do país, é fazer esse tipo de coisa, voltar o que éramos há 25 anos atrás. Eu já estou há bastante tempo, eu passei mais de 20 anos dentro de órgão que era o regulador do setor de energia, do antigo DENAI, fui da ANEEL também, e é um mundo completamente diferente depois que teve regulação. A gente tem que se lembrar que, em 1995, o então governo Fernando Henrique Cardoso, através do ministro Bressi Pereira, né, montou um plano diretor de reforma do Estado, que o Estado devia sair de ser um produtor de bens e serviços e dar um espaço
para o investidor privado. Né? Com a Lei 8987, nós tivemos a oportunidade de enxergar o consumidor, falar-se em modicidade tarifária, falar também em eficiência, eficácia. Isso possibilitou a criação inicial das 3 agências. Eu estava na primeira, fiquei alguns anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E de lá para cá, vocês que acompanham, o investimento multiplicou muitas vezes. Nos últimos 10 anos, só o setor de energia elétrica foram 600 bilhões, o setor de saneamento vão ser 900 bilhões. Né? Não há de se pensar no mundo em que decisões importantes de regulação técnica e econômica sejam feitas pelo governo de plantão, por melhor que seja. Né? Essa ideia de alterar a PEC, inserir um artigo 37A, nos 3 níveis, ou seja, a nível federal, a nível estadual e municipal. E nesse evento que nós tivemos com o ministro Saxida, nós comentamos esse assunto e foi unânime, tanto o pessoal que estava lá do setor privado, como aqueles que estavam no governo, como o próprio ministro Saxida, diz que é uma coisa extemporânea e é uma volta ao passado. O Brasil não pode voltar ao passado. Ele tem que continuar. Nós temos a própria ANEEL, Agência Reguladora, reconhecida recentemente pela OCDE como agência de nível mundial, e é uma das condições, inclusive, para a gente entrar na OCDE, é seguir a política regulatória que está estabelecida nos normativos da OCDE. E também trazer investimentos para cá, Banco Mundial e BID, nós temos que ter as agências reguladoras, órgão de Estado, né, não ligada às oscilações políticas. Então, prestem atenção um pouco. Eu estou indo, daqui a 2 dias, para a Cova dos Leões, assim, de maneira brincadeira, mas eu estarei dentro dos escritórios que estão defendendo uma tese desse tipo. É isso aí. Agradeço mais uma vez o convite, Percy. Obrigado. Obrigado, Vinícius. A BAR sempre parceira aí da gente. Doutor Vitor, por favor, a visão do regulador, das diretrizes regulatórias nacionais, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar inicialmente a ABCOM Sindicom, organizadores desse Encontro Nacional das Águas, em nome da sua presidente do Conselho, Tereza Vernaghi, seu diretor executivo, meu amigo Percy. Agradeço o convite em nome da Agência Nacional de Água e Saneamento e parabenizo pela realização do evento. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento também os meus colegas de mesa, Fábio, Pedro, Vinícius, parceiros importantes na busca pela universalização do saneamento. Saúdo os demais presentes e aqueles que nos acompanham por vídeo. Bom, como eu disse, é um prazer estar aqui enquanto representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O nosso trabalho é desafiador em termos de objetivo. 99% da população com água tratada até 2033 e 90% com acesso e tratamento de esgoto. Ainda estamos longe? Sim, nós estamos longe, ainda faltam 50 milhões de pessoas sem água e 100 milhões sem esgoto coletado e tratado. Os avanços institucionais dos últimos anos deram a ANA um papel fundamental de fortalecer o papel da regulação por intermédio das normas de referência, um importante aliado para o desenvolvimento e expansão do setor no país. A regulação segue princípios em busca de induzir um comportamento de mercado adequado. Mas antes de princípios, tem o objetivo da regulação. O princípio-chave do novo marco de saneamento é a universalização. Cabe à ANA e a todos os reguladores infranacionais perseguir a universalização. Não há como conviver com índices tão acentuados de falta de serviço. Sendo ainda mais assertivo, indo um pouco além, o marco ainda trouxe algumas balizas, como, por exemplo, a ampliação da concorrência e a prestação regionalizada, para buscar uma tarifa adequada e o ganho de escala, ponderando a sustentabilidade econômico-financeira para o prestador e uma tarifa adequada ao consumidor. E a gente tem visto casos interessantes, como a queda, por exemplo, de alguns mitos de que o saneamento operado pelo privado seria impraticável, quando, na verdade, por conta da tarifa, quando, na verdade, em muitos casos, a tarifa tem sido inferior
ao do prestador público. Então, quando a lei colocou a ANA no processo, um regulador federal e um serviço de titularidade municipal, foi para dar harmonização regulatória e conferir ainda mais robustez ao processo regulatório, considerando as especificidades locais e regionais. Pensando nisso, a ANA, norteada pelos princípios do marco, tem buscado dar sequência ao estabelecimento de normas de referência. A lei trouxe quais as normas de referência, fazer e como fazer, portanto, o caminho está bem pavimentado. Queremos dar ao setor a segurança regulatória adequada, a estabilidade e chamar a atenção para uma realidade dura. Temos hoje 1.500 municípios que ainda não têm agência regulatória designada. 6 agências apenas para que cuidam formalmente de resíduos sólidos, por exemplo. São contribuintes que estão à margem da regulação de serviços e que cabe à ANA, apesar de ser um órgão federal, auxiliar na construção da nova realidade do saneamento, que passa pela regulação infranacional. Como estamos em um painel falando de governo, queria colocar também a importância que foi para a ANA e demais agências federais o marco das agências reguladoras, que conferiu às agências maior governança, autonomia financeira e administrativa e mandatos não coincidentes, justamente para prestigiar a estabilidade regulatória. Por fim, queria deixar o recado de que a regulação trabalha com a lei e os decretos que estão postos. Esse é o papel da regulação, induzir da melhor forma e de acordo com as normas em vigor e já considerando todo tipo de prestador, público, privado ou prestação direta. Ah, mas a lei merece reparo? Sim, mas se não tivermos a lei, podemos seguir, por exemplo, as diretrizes da ONU, que seria uma universalização em 2030. Ah, mas a prestação tem que ser pública, ou qualquer outro tipo. Ok, mas o ritmo de crescimento de acesso à água e esgoto, sem a participação do privado, seria caminhar para uma universalização em 2055. Então, como aportar, como bem mencionou Tereza, 900 bilhões até 2030? Então, do ponto de vista da ANA, temos tranquilidade para tratar do assunto, principalmente alertando as autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário para a realidade do saneamento, para suas externalidades positivas em todas as áreas e contar sempre com o apoio do setor para que o assunto saneamento não saia da pauta até que a universalização seja finalmente concluída. Obrigado. Bom, queria chamar agora, né, Fábio, responsável aí pelos grandes projetos que estão contratados e que estão por vir. Fábio Abrão, por favor. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Só, rapidamente, eu vou dividir 2 pensamentos. Perdão. Um deles mais macro e o outro micro. Do ponto de vista macro, nós começamos o desenho, é o banco de serviços, que tem essa função de promover as concessões, as privatizações, PPPs, em 2019. A carteira atingiu 450 bilhões de reais, fizemos algumas dezenas de leilões, o primeiro 2020, e isso já representa algo em torno de 250 bilhões de reais de capital comprometido, ou seja, investimentos. Isso começou com saneamento, que é uma parte importante dessa carteira, como a Tereza lembrou bem, na casa de 70 bi. Passou por privatizações de companhias elétricas, concessão de parque estadual, presídio, tudo com sucesso. Todos atraindo investidores. Isso é uma mensagem importante, que enquanto o mundo para por conta de guerra, pandemia, etc., o Brasil tem a sua dinâmica própria. Não é fácil atrair investidores para projetos de longo prazo e mercado emergente. Quando eu digo longo prazo, em saneamento, por exemplo, nossa carteira, em média, cada projeto desse é uma concessão de 35 anos. Isso daí é uma aposta no país. Mas é possível. E saneamento tem um papel importante também na demonstração dessa possibilidade. É claro que os grandes leilões são os mais bacanas, né? Então, o leilão da SEDAI mobilizou 50 bilhões de capital, foi o maior do ano passado, né, globalmente. Mas quando a gente pega leilões menores, como, por exemplo, um dos blocos que a gente fez em Alagoas, que pega somente municípios do Agreste do Sertão,
com população média de 10 mil habitantes. Foi possível fazer o leilão e atrair capital privado. Uma companhia brasileira, de alto nível organizada, uma estrangeira, brigando para colocar 3 bilhões de reais de saneamento no semiárido. Não precisou fazer um plano mirabolante com dinheiro nosso, né, do contribuinte, não precisou criar mais uma estatal para perder dinheiro, bastou criar a condição adequada. Bom projeto, interlocução com o mercado investidor e interlocução com o que a gente chama de stakeholders lá no banco, que é a população, imprensa, etc. Junto essas três peças, a coisa acontece. Do parque para turismo, passando pela floresta, saneamento, rodovia, porto e assim por diante. Não é uma ideia, não é uma teoria, não é uma promessa, isso tudo já aconteceu. Então, do ponto de vista macro, eu sou bastante otimista. O Brasil ele tem essa capacidade, isso é só o começo. Agora, do ponto de vista micro, lá no banco a gente tem o costume de visitar as operações nas pontas. Então, fui ver o saneamento lá no Amapá, que é um dos estados que a gente fez o projeto. Semana passada fui visitar lá no Rio de Janeiro. E é impressionante, gente. Eu até, se a Abicom não tem um programa mais estruturado para organizar visitas para a sociedade civil, eu recomendo fortemente, tá, Percy? Porque uma coisa é saber, outra coisa... E são projetos que a gente modela, mas a outra é você ir lá na ponta. Então, a gente visitou o Morro da Mangueira e algumas outras instalações. Duas coisas marcaram muito. A quantidade de capital que já havia sido colocado ao longo das últimas décadas em infraestrutura daquela região, né? Só para dar um exemplo, tem um túnel de 5 metros de diâmetro que liga o aeroporto Santos Dumont até o emissário, que é um túnel coletor oceânico, que estava entupido há algumas décadas, e por conta disso, né, durante muito tempo, você passava ali na orla e ou sentia cheiro de esgoto ou as línguas negras. Esse túnel começou a ser desentupido e, por conta disso, a praia de Botafogo, que é uma praia que não é oceânica, ela é do interior da Bahia, uma região nobre, ela passou o maior período apta a banho que foi registrado nas últimas décadas. Isso é só o começo. A Baía de Guanabara será despoluída. Os nossos cálculos, junto com as companhias, dá algo em torno de 5 anos. Ou seja, a infraestrutura já estava lá, só não estava aproveitada. A mesma coisa a estação de tratamento de esgoto de Alegria, que estava funcionando uma fração da sua capacidade. É a segunda maior do Brasil. A outra dimensão que chama muita atenção é justamente o impacto na população, gente. É impressionante. As companhias estão conseguindo montar infraestruturas para regiões que são complicadas do ponto de vista geográfico, né? Enfim, tem um adensamento populacional muito grande, o terreno é íngreme. Sim, eles conseguem desenvolver soluções. No caso, você tem uma das partes lá que foi uma rede aérea de abastecimento, uma novidade, não tinha. A outra é a população em si. Só de empregos diretos fosse algo na casa de, lá no Rio de Janeiro, algo na casa de 10 mil durante uns 10 anos, 3 vezes isso indireto. A população está sendo treinada, a população das comunidades está sendo treinadas para fazer parte, para executar essas obras, fazer parte ali do sistema econômico. Eles veem 2 benefícios. Um deles é ter a água e ter o esgoto. O segundo benefício é ter o comprovante de residência. Por quê? Porque o comprovante de residência, além do efeito psicológico, ele consegue buscar emprego. Então, quando a gente olha uma população dessa, no caso da Rocinha, que tem na casa de 150 mil pessoas morando, a Mangueira, acho que tem algo na casa de 30 mil, 20 mil, que são populações esquecidas, na verdade, isso daí, do ponto de vista econômico, é uma mina de ouro. É uma população que está pronta para ser trazida para os mercados formais. Eles querem pagar. A inadimplência, duas comunidades que foram as primeiras, foi a Barreira do Vasco e essa da Mangueira, já estão com níveis inferiores a bairros nobres do Rio de Janeiro. Agora, a forma de se atuar é muito diferente do que foi algumas companhias de utilities do passado. Então, esse impacto de trazer para a sociedade, né, a cidadania, a mensagem de que as pessoas participam do mercado de consumo, que elas não ficam dependentes de um favor do político daquele momento, mas que elas podem cobrar as companhias, isso tudo está sendo realizado. Isso é uma mudança de mentalidade, talvez a mais importante.
Tem o efeito visual, tem o efeito do serviço, tem a de poluição, mas mudar a mentalidade de que quem está ali faz parte da sociedade, tem um comprovante de residência, pode cobrar, ela não vai pedir pelo serviço, ela vai cobrar pelo serviço. E ela vai pagar e quer pagar. Basta fazer do jeito certo. Então, por isso que a mensagem é muito positiva, senhores. Assim, essas coisas estão acontecendo, elas são concretas. Dá para ir lá e tocar. E eu recomendo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? E o BNDES está sempre à disposição. E esse ano vamos continuar tendo leilão de tudo até o final, né? E de saneamento, primeira PPP de grande porte no Ceará, e muito otimista com a privatização da Corsan, que a gente também está apoiando. Só esses dois já trazem mais 10 milhões de pessoas aí para a nossa plataforma, que atinge aí 35 milhões de brasileiros só no impacto do saneamento. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Só para informar os senhores, nós já temos aí 160 pessoas aqui no auditório e mais 150 assistindo online no YouTube. Secretário Pedro, o senhor quer falar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, pedir desculpa de não entrar na tribuna, porque eu costumo dizer que eu vou para o Guinness, porque eu falo em público desde criança. Fui presidente do Grêmio Estudantil no ginásio, lá no interior do Maranhão, lá em Pedreira, depois na universidade, líder estudantil em São Paulo. Fui presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, fui presidente do partido político, e eu não consigo falar em público, dá um calafrio. E se eu for para uma tribuna, aí dá um bloqueio total. Aqui eu converso muito. Então aqui eu acho que desbloqueia, porque acho que eu estou conversando com vocês, fica mais fácil aqui a interação aqui. Mas obrigado aí pelo convite, né, da Bicom, a Bicom sempre na vanguarda aí na discussão do saneamento. Fábio Abraão o BNDES tem sido um parceiro grande, e o Fábio Abraão mais ainda, porque é o cara que vai lá, que resolve, que vai lá na ponta, vai lá na cidade, encontrei várias cidades, senão eu fui lá, eu discuti com o vereador, com o prefeito, então é fundamental esse trabalho do BNDES, né? Aqui o nosso amigo Vinícius da ABAC tem um papel fundamental na questão da regulação, e o Vitor, que já colaborou muito já na discussão do marco regulatório de saneamento, lá quando ele estava no Ministério da Economia, né? E depois na ANA, foi uma surpresa para a gente, ele ir para a ANA, com uma pessoa que entende de saneamento, e a ANA era voltada só para recursos hídricos, e a Cíntia, que está aqui também da ANA, que eu costumo dizer que é a rainha do marco regulatório de saneamento, contribuiu muito, ajudou muito nas discussões, muitos debates, muita divergência, mas sempre a gente chegava numa questão final. E foi muito bom. Eu costumo dizer que o saneamento do setor da infraestrutura, né, ele realmente ficou muito atrás. E aqui, quem já ouviu falar, eu vou ouvir aqui pela milésima vez, né, eu costumo dizer que tinha várias razões, mas duas que eu costumava dizer muito forte. Uma tipo cultural, né? Obra enterrada não dá voto. Então, logo, os gestores políticos não tinham interesse, né, em fazer obra que não der visibilidade. Isso lá eu sou do interior do Maranhão, como já falei, eu vi muito isso, né? E a outra era a falta de regulação, né? Falta de segurança jurídica, de previsibilidade, de metas, né? E, graças a Deus, essas duas coisas já foram superadas, né? Em primeiro lugar, aqui, como já foi feito, já foi dito, os gestores hoje estão sensibilizados para o problema do saneamento, né? E o marco regulatório veio dar a segurança jurídica, né, para que se fizesse parcerias, né? Então, isso é fundamental, e no avanço que nós estamos tendo de cumprir essas metas, que são usadas, mas é para cumprir. E eu sou muito otimista quanto a isso. Costumo dizer que independe se é público, se é privado. O que tem que ter é recurso para o saneamento. Não tem público, faz uma parceria com o privado, faz uma concessão. É público, tem empresas públicas ótimas, estão investindo,
muito boas empresas públicas. E tem outras que realmente não têm a mínima condição de investir, tanto é agora na comprovação econômica financeira, elas não conseguiram comprovar que tem condições de investimento. Então, tem que fazer parceria, não tem segredo, né? Esses leilões, não fechamos nenhuma empresa pública, não foi fechada, a SEDAI está aí, está se reorganizando, vai ficar uma bela empresa, porque vai ter uns puta clientes que está aqui, o Viagé, a BRK, Iguar, né? Que vai ser o cliente dela, né? A Casal, eu falei com o governador há pouco tempo, ele disse, rapaz, a Casal está uma empresa maravilhosa, eu estou pensando até em privatizar. Calma, rapaz, vai devagar, já fez a concessão, vamos, eles, a empresa está ótima. Então, e assim vai. Cada região tem um modelo diferente, a Corsã quer privatizar, ótimo, privatiza, o outro quer fazer parceria, o outro quer fazer concessão plena. O interesse é o seguinte, é você atrair o investimento para o saneamento, né? Isso é que é fundamental. E o saneamento, hoje, ele está debatendo, eu costumo dizer, debate em almoço de domingo, em mesa de bar, por quê? Porque a sociedade está se conscientizando. Principalmente tem a questão da saúde, fundamental, salva vidas, mas tem a questão ambiental também, né? Quando eu costumo dizer que o Marco Regulatório de Saneamento é o maior programa ambiental do mundo. Por quê? No mundo não tem nenhum programa que vá tratar esgoto para 100 milhões de pessoas num espaço tão curto de tempo, né? Vai tratar água para aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? E vai fechar lixões, aí, mais de 3 mil e poucos lixões a céu aberto, e uma imensidão de lixões na faixa litorânea brasileira, principalmente na Mata Atlântica, entrando pela Amazônia, onde nós lançamos um programa agora, que estamos fechando esses lixões da Mata Atlântica, né? Por que Mata Atlântica? Eu digo, é a mata mais conhecida, depois da Amazônia, a mata mais conhecida no mundo. Então, tem uma visibilidade maior, logo isso é educativo, serve para os outros. Aí o Ministério Público está se envolvendo, os tribunais de contas estão se envolvendo, as associações de prefeito. Então, isso está avançando bem, eu estou muito otimista, avançando mesmo. Dia 25 agora a gente fecha o lixão em Itacaré, que é um paraíso ecológico, onde ele vende a natureza, e tinha um lixão no meio da Mata Atlântica. Fechamos, estamos fechando o de Ilhéus, o de Morro de São Paulo, a coisa mais linda do mundo, Morro de São Paulo, tem um lixão bem no meio daquela ilha, uma coisa horrível. Valência, Porto Seguro. Então, hoje nós temos um programa e estamos fechando todos esses lixões, tudo com parcerias. Lá em Itacaré, governo federal, governo municipal, governo estadual e o Ministério do Meio Ambiente alemão. E por aí afora vai, nos outros, a BIPEC, a Brelp, todo mundo está. Agora estou indo na Braskem, para patrocinar o fechamento desses lixões, que é um grande avanço ali na despoluição do mar, nessa região toda, principalmente pega o Nordeste quase todo e entra na Amazônia. Na questão do saneamento, avançou bem, estamos avançando, eu fico muito feliz quando eu vejo aquela foto, acho que eu mandei para ti, lá na praia de Botafogo, né? O INEA lá está testando já que a praia já está apta para tomar banho. Isso por quê? Porque está tratando o esgoto ali, né? É fundamental. Então, isso é um negócio fantástico. Eu costumo dizer que os bilhões e bilhões que já foram investidos para despoluir o Tietê, eu estou aqui há 40 anos e desde que eu cheguei aqui, que se fala na despoluição do Tietê e na despoluição da Baía de Guanabara. Quantos bilhões nós não já ouvimos? E não resolve. Por quê? Porque não trata a causa. Primeira apresentação que o Fábio Abraão fez, junto, estava o governo federal, nós do Ministério, ele do BNDES, o governo estadual e mais uma série de outras coisas. Quando terminou, disse, Fábio Abraão, está faltando uma coisa nessa tua apresentação, é colar a questão ambiental, meio ambiente. Na outra você disse, olha, botei o meio ambiente aqui. Porque essa é a oportunidade, pela primeira vez na vida, que a Baía de Guanabara ser despoluída. Por quê? Porque não tratar o esgoto de Nilópolis, Caxias, Belfort Roxo, São João do Meriti, que não tem 10% do esgoto tratado nessa região. Não chega a 10%, a média não é 10%. Então, se tratar esse esgoto, despolui a Baía de Guanabara, simples assim. Não tem segredo, não tem equação, não tem nada. E se nós despoluirmos, acertarmos Guarulhos, Mogi das Cruzes aqui, o Tietê vai ficar, e próprio São Paulo, não, o Tietê vai ficar despoluído. Guarulhos aqui só tem 40% de esgoto tratado, um absurdo, era 10%. A Sabesp assumiu, já aumentou para 40%, não sei se já está em 50%. Mas se não resolver o problema, não adianta, pode botar bilhões aí para limpar o Tietê, que
que não resolve. Resolve fazendo o tratamento de esgoto. E isso é fenomenal. Agora nós estamos... Nós estamos... duas frentes de batalha. Eu vou falar 5 minutos a mais, só que é rápido, né? Para tentar firmar mais essa questão de saneamento básico, como eu fui em 2 encontros, um das águas em Dakar e outro da poluição dos oceanos em Lisboa, né? Onde eu tento botar o saneamento básico na discussão, porque você discute clima, ou você discute poluição do oceano, mas ninguém fala no saneamento básico. E eu consegui lá em Lisboa, sensibilizar lá uma pessoa da ONU, que eu digo, gente, nós temos que... Só se despolui o oceano, se a gente resolver o problema do saneamento básico, a gente resolve 80% da poluição dos oceanos. E o saneamento básico, quando eu falo, entra o resíduo sólido, que para ele o saneamento básico é só água e esgoto. Então, se você pegar a Ásia, China, Índia, vem pela África, América Latina, se nós resolvermos esse problema aí, então acho que a ONU tinha que patrocinar um encontro mundial sobre saneamento básico. Discussão como é que nós resolvemos. Esse é um problema. Eu digo, esse problema é para mais da metade da população do mundo. A menina tomou um susto. Eu digo, e aí que polui. Esses esgotos aí pegar essa coisa toda, e lixões, é que polui o oceano. Quando você fala em despoluição do oceano, você então nem se fala em... Aí, estamos tentando fazer uma reunião agora aqui no Rio de Janeiro. Expliquei por que no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro o programa está acontecendo. Nós temos um programa no Brasil que está acontecendo. Não quero exportar o programa, falei para ela. Eu quero mostrar o que está dando certo. De repente, em outro país, em outra região, pode ser outro tipo de solução. Mas o importante é que venha dinheiro para o saneamento e que vocês tenham a sensibilidade de dizer o seguinte, o saneamento é um problema mundial. Se é um problema no Brasil, é um problema no resto desses países dessas regiões todas que eu estou falando. E aí estamos tentando, talvez, fazer uma reunião agora no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, por quê? Porque, eu digo, não é um programa que está no papel, que elaboramos, que consultoria. Não, está acontecendo. Está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em Alagoas, está acontecendo no Amapá, está acontecendo em Cariacica, está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né? É um negócio que já tem resultados. Então, é fenomenal. Cada vez que você avança nessa discussão, você vai atrair, dar mais segurança e vai atrair mais investimento. O próprio setor público vai se organizar mais para investir mais, né? Junto com a parceria com a iniciativa privada. Então, não tem muito segredo, né? É a gente fazer essa que o Fábio falou agora, essa junção. Está aqui, está ali, como é que faz, quem é que vem, quem entra com dinheiro, tem, não tem, e vai. As tarifas, e explodir. Todas que de concessão, a tarifa é a média. Não explodiu, que esse era grande medo, que realmente a tarifa ia explodir. Não explodiu. Está aí. E estamos. O que salva de vida e melhora a questão ambiental. A menina já falou 2 vezes ali que meu tempo esgotou. Secretário. Eu não falo muito ali, mas aqui eu falo. Então, gente, eu quero agradecer e estamos à disposição. E estamos correndo, trabalhando, avançando. O Fábio, esse ano, não citou ali, mas tem 3 leilões fundamentais esse ano, que é a do Ceará, talvez da Corsã, e eu não sei se o de João Pessoa. E o do Acre, que nós temos que arrancar aquele negócio. Ficou coisa difícil, mas nós vamos conseguir. Gente, obrigado, estamos às ordens lá na Secretaria, no Ministério, e vamos avançando nessa discussão que é fundamental para o nosso país e para o nosso povo. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu convido os membros da mesa a desfazer a mesa, voltar aos seus lugares, para a gente dar sequência aqui ao nosso programa. Obrigado. Pode ser, Tereza. Bom, senhores, o próximo painel está voltado a gente conhecer o pensamento aí de quem está preparando os programas de governo. Nós estamos no ano eleitoral. Convidamos para esse painel as campanhas dos 4 principais candidatos, ou mais bem colocados nas pesquisas. Foram convidados as campanhas do candidato Bolsonaro, do candidato Ciro Gomes, do candidato Lula e da candidata Simone Tebet.
infelizmente só tivemos aí 2 campanhas dispostas a estar aqui conosco. Eu queria então convidar a ex-ministra Miriam Belchior, representando a campanha do ex-presidente Lula, a compor o palco, e ao economista Nelson Marconi, representando a campanha do candidato Ciro Gomes, para que possam estar conosco e fazer uma discussão do que os programas de campanha vêm pensando sobre o tema saneamento. Ministra e Nelson, eu queria, em nome da Bicom, agradecer a ambos a disposição de vir aqui conversar conosco e pedir aos senhores 1 minuto de paciência para a gente poder fazer uma rápida apresentação do que nós vemos trabalhando aí na Bicom Sindicom como propostas às campanhas. Então, está claro... Não, mas tem ali, Nelson, se tu quiser ficar... Ok. Está claro aí que, a partir do ano que vem, nós teremos 10 anos, aí, uma década, para atingir a meta de universalização estabelecida na Lei 14.026. Para onde é que eu aponto? Aqui. Opa! Deixa eu voltar. Então, estimamos aí que, se a gente olhar essa meta, nós teríamos que viabilizar, e aí uma mensagem aos candidatos, tanto à presidência da República, quanto aos governos estaduais, aos legislativos. Opa, ele está me traindo. Aos legislativos, viabilizar 308 bilhões de investimentos nos 4 próximos anos. Isso seria o ritmo razoável para que a gente pudesse ainda ter confiança na meta de 2033. O que fica claro que não é um trabalho, não é um esforço trivial. Com isso, né, teríamos aí um avanço aí na prestação de serviços. Então, tanto volumes de esgoto tratado, aumentando aí para chegar em 2026 com 69% da população do esgoto coletado tratado, 71% da população com esgoto coletado e 91% da população com água. Ou seja, incluir aí 27 milhões de pessoas entre 23 e 26 nos sistemas de esgoto e 15 milhões nos sistemas de água. Para esse caminho, eu não vou detalhar, tanto Nelson quanto Miriam já receberam as nossas propostas, o nosso compromisso, é um material que está disponível para os senhores, mas nós sugerimos e propomos aí 9 compromissos firmemente ancorados aí na manutenção dos avanços alcançados com a reformulação do marco legal, mecanismos aí para maior contribuição da iniciativa privada, o fortalecimento da ANA, mecanismos de financiamento, tanto aí na linha de fortalecer o papel complementar dos bancos públicos, o REID, que é um mecanismo que está, né, secretário, à disposição dentro do MDR, e o nosso 9º compromisso. Gente, ela está me traindo. Alguém pode passar para mim? Não. Bom, são os 9 compromissos que vocês já receberam. Eu não quero tomar tempo do debate aqui, porque eu acho que o principal é o debate. O que nós combinamos com as campanhas, cada um terá 10 minutos aqui para fazer a sua exposição, depois serão feitas perguntas para dar sequência ao debate. Ministra Miriam, por favor. Deixa eu puxar aqui. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, claro, de agradecer Tereza Vernalha e Percy Soares pelo convite, né, da ABICOM, Sindicom, para estar aqui no 8º Encontro Nacional das Águas, para discutir a agenda prioritária do setor. Já tive aqui, não foi aqui, mas no de 2018, também fazendo essa conversa com os representantes das concessionárias da área de saneamento, né? Queria cumprimentar o Nelson Marconi,
A gente é comum nos encontrarmos em situações como essa para discutir o melhor para a infraestrutura do nosso país, né? Antes de comentar os 9 compromissos propostos aqui pela BICOM, eu gostaria de falar um pouco dos compromissos do presidente Lula com o Brasil. Muito rapidamente, mas achei necessário fazê-lo. Primeiro, compromisso com os valores democráticos do nosso país, da nossa soberania e da paz, e com o respeito entre os 3 poderes e entre o governo federal e os estados e municípios, né? Infelizmente, é necessário reafirmar isso em função de sérios problemas que o país tem vivido em relação a esses temas, né, de defesa da nossa democracia e de respeito entre os poderes e entre os entes federados. Mas o presidente Lula também tem compromissos importantes com o povo brasileiro e com o desenvolvimento do país. Então, com o resgate da esperança, da retomada econômica do país, da reconstrução e da transformação do país, com a defesa da igualdade, da justiça social, com a reversão da terrível situação de 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, e mais do que a metade da população em insegurança alimentar, e com o desenvolvimento econômico sustentável, com estabilidade para superar a crise e conter a inflação. E, por fim, um tema importante para o nosso planeta, né, que é o enfrentamento, o compromisso com o enfrentamento das mudanças climáticas e a necessária transição digital e ecológica da nossa economia. Do nosso ponto de vista, um dos vetores da retomada econômica do nosso país, inclusive com geração de muitos empregos de qualidade, será a execução de um grande plano de investimentos, especialmente em infraestrutura. Então, do nosso ponto de vista, isso é chave, é um dos motores que nós acreditamos sejam capazes de fazer com que o país volte a crescer. E aí, tanto os investimentos de caráter econômico, na área de logística, de energia, telecomunicações, como também os investimentos em infraestrutura urbana, habitação, mobilidade urbana e, claro, saneamento. Do nosso ponto de vista, esse plano vai combinar tanto investimentos públicos quanto investimentos privados, assim como nós fizemos nos 13 anos que estivemos à frente aí do governo federal. Eu sigo agora falando um pouquinho sobre os 9 compromissos apontados pela ABICOM. O primeiro deles é em relação à universalização até 2033. Claro, tem sempre aquela prorrogaçãozinha, né, prevista na lei, em casos específicos, mas a gente tem completa concordância com a necessidade de alcançar a universalização, conforme estabelece o Plano Nacional, né, de Saneamento Básico de 2014 e a Lei Original de Saneamento de 2007, né, ambos realizados nos governos, nos nossos governos, né? Então, não há nenhuma dúvida sobre a importância de perseguirmos com muito afinco isso. Segundo, pegando vários dos compromissos, Percy, a questão da normatização complementar, da contribuição da iniciativa privada, do fortalecimento da ANA e da prestação regionalizada, né, que são 4 dos 9. Né. Como eu já falei aí no início, do nosso ponto de vista, para crescer, o Brasil precisa tanto de investimento público quanto de investimento privado. Não dá para abrir mão de nenhum dos dois. Então, e precisa de investimentos imediatamente. Não é no ano que vem, daqui 3 anos ou daqui 5 anos. Precisa já. Por essa razão, nós não queremos paralisar processos que estejam em andamento. O país não pode se dar
a esse luxo de paralisar investimentos. Logo, nosso governo vai certamente se dedicar a criar as condições para que o setor privado tenha condições de cumprir as metas estabelecidas nos seus contratos de concessão, o PPP, seja o tipo de contrato que for. E como é que a gente pode fazer isso? Acho que a gente tem condição de fazer isso, não só complementando a normatização necessária, né, que está sendo apontada por vocês, tem uma série de itens, né, que estão considerados, fortalecendo, né, a capacidade da ANA para cumprir essas novas funções, mas também tendo uma articulação mais forte com estados e municípios para viabilizar a lógica de regionalização prevista no modelo, né, que persiga a viabilidade, né, estabelecer regiões que garantam a viabilidade para a prestação de serviços. Acho que é muito clara, durante os nossos governos, como a gente trabalhou com estados e municípios, tanto para discutindo e implementando junto políticas, como com apoio financeiro e técnico para estados e municípios. Então, acho que temos plenas condições de construir uma boa relação com estados e municípios e induzir ainda mais o avanço dos entes federados nessa direção. Por fim, não, ainda duas coisas, capacitando os trabalhadores para atender às necessidades do setor. Vocês falam em 900 bilhões de investimentos até 33, eu sei bem, conduzi um programa de investimento bastante grande, com bastante sucesso, e sei dos obstáculos que a gente tem pela frente. Eu lembro que, na época do PAC, uma empresa roubava trabalhador da outra porque faltava mão de obra no mercado, faltava engenheiro. Então, essa é uma outra coisa que vamos nos debruçar para viabilizar a mão de obra capacitada para o trabalho que vocês precisam. Segundo, acho que é necessário avaliar com vocês quais são os nós críticos para alcançar a universalização prevista. Tem produção no Brasil do material, dos insumos, dos equipamentos necessários para um investimento de 800 bilhões? Como é que é importar isso? Como é que a gente, com a nossa política industrial associada com pesquisa e desenvolvimento, podemos trabalhar para ajudar o setor a alcançar esse objetivo de universalização com um número menor de obstáculos. Então, nós consideramos que isso é fundamental para consolidar, de fato, o trabalho que vocês têm que fazer. Tem dois temas colocados que são muito importantes, não só para a área de saneamento, mas também para todos os tipos de concessão, de logística, de energia, que é a modelagem das parcerias, né, e a questão do financiamento público. Isso afeta do financiamento dos investimentos. Isso afeta igualmente os diversos tipos de parceria com o setor privado. E aí, no que se refere à estruturação de projetos, nós achamos que temos que continuar o que já vem sendo feito pelo BNDES, pela Caixa, com o FEP, mas que a gente precisa diversificar um pouco mais para poder ganhar a escala necessária de outras instituições poderem também assumir essa tarefa, porque certamente há um gargalo, e aí falo não só para o saneamento, mas também para as outras áreas. Então, trabalhar não só com o BNDES e a Caixa, mas com os outros bancos públicos federais, os bancos estaduais, como o BDMG, trabalhar com procedimento de manifestação de interesse ou manifestação de interesse privado, enfim, diversificar os mecanismos para os diversos setores de infraestrutura que é possível fazer concessão. No que se refere aos financiamentos, acho que o desafio do financiamento de longo prazo também traz as mesmas dificuldades para os diversos setores. É claro que está no nosso horizonte ampliar o crédito, né, nos bancos públicos.
Eu vi um dia desses uma pessoa do setor financeiro chamar financiamento de longo prazo um financiamento de 12 meses. Eu quase caí da cadeira quando eu ouvi, tá certo? Quando nós estamos falando aqui de 35 anos. Então, não sei se é uma atuação complementar, viu, Percy? Mas, só para ter uma ideia, estou terminando, o BNDES, né, reduziu os desembolsos em infraestrutura em 2021 para 1/3 do que era em 2014. Quer dizer, uma queda violenta que precisa ser recuperada, mas a gente precisa enfrentar também outras dificuldades, como a questão das garantias. Por fim, a questão do REID também foi criado por nós no início do PAC em 2007, para dar mais condições, é um sucesso em todas as áreas de concessão. Ele pode ser usado para bens e serviços, para novos investimentos, para modernização. Eu só queria entender o que é que está pegando, né, como se diria. E, por fim, também foi no nosso governo que criamos as debêntures incentivadas. Exatamente, elas têm sido também um sucesso importante no financiamento da infraestrutura, e eu acho que é necessário a gente promover novas iniciativas de captação de recursos no mercado de capitais, inclusive aperfeiçoando as debêntures incentivadas, como vem sendo discutido. Termino aqui agradecendo a atenção de vocês e reafirmando, para nós investimento é fundamental e o investimento tem que ser público e privado. Muito obrigada. Obrigado, ministra. Muito obrigado, ministra. Eu já de pronto, Nelson, vai falar do púlpito aqui. O que você... Tá bom. Não, pode ser, né? Obrigado, Nelson. Bom dia a todos. Eu queria, primeiro, cumprimentar todo mundo e agradecer aqui o convite, né, da Abicom, do Sindicom, para participar desse evento tão importante, com esse nome, inclusive Encontro Nacional das Águas. Acho que isso é importante. Já foi falado aqui da questão ambiental, e essa é uma questão que está muito ligada ao saneamento. E eu deixo, então, me apresentar, né? Eu sou Nelson Marconi, sou professor na Fundação Getúlio Vargas, mas sou também coordenador, né, do programa de governo do candidato Ciro Gomes. Então, eu vim aqui falar em nome da candidatura. Eu não sou especialista da área de saneamento, né? O nosso especialista na área de saneamento, o Daniel, ele está em outro compromisso hoje, infelizmente, fora de São Paulo. E eu vim aqui, então, representar a candidatura. Eu vou fazer uma brevíssima visão geral assim, do nosso programa, só para situar vocês, e aí entrar no tema que é o que interessa a nós aqui, falar realmente da questão do saneamento, né? Então, eu agradeço muito a presença e a atenção de vocês. Bom, como vocês já devem ter ouvido falar, o Ciro Gomes, nosso candidato Ciro Gomes, ele sempre fala que nós temos um projeto nacional de desenvolvimento, né? Isso que a gente, desde 2018, a gente vem falando nesse projeto, desde a campanha passada. O Ciro depois escreveu um livro, agora a gente continua falando, e a ideia da gente ter um projeto nacional de desenvolvimento é que nós entendemos que o país precisa, logicamente, retomar o crescimento, numa aliança entre o setor público e o setor privado, os dois investindo, né? Logicamente, preferencialmente o setor privado na maior parte das áreas, o setor público entrando aonde somente for muito estratégico, onde o setor privado não tiver interesse, mas a gente entende que os dois setores têm que investir conjuntamente. E por que é um projeto de desenvolvimento? Porque a gente entende que tem que ter metas, tem que chegar, a gente quer chegar daqui 30 anos nos indicadores, né, de desenvolvimento sustentável, nos indicadores, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Portugal, né? Para isso a gente precisa avançar em várias frentes. A gente escreveu Portugal porque é uma nação amiga, uma nação que tem os indicadores de desenvolvimento de DH alto já, e a gente precisa chegar, vai colocar uma série de metas para cumprir esse objetivo, né, nesse prazo. E, logicamente, isso a gente precisa desenhar, precisa acordar, precisa fazer uma combinação entre o setor público e o setor privado. O que eu vou apresentar aqui são as metas gerais do que a gente pensa em relação a essa área da infraestrutura, em relação à área do saneamento, e, logicamente, tudo isso, frisando mais uma vez, a gente precisa desenhar e discutir conjuntamente. Eu já fiz uma discussão anterior aqui, né, com o pessoal
da Abicom, com o Percy e mais algumas pessoas, e a gente está aberto para continuar esse debate, né? Para a gente poder, inclusive, ouvir as impressões de vocês, e a gente também já captou as impressões de vocês para poder chegar nessa posição que eu vou colocar hoje aqui, né? Bom, lógico que para recuperar o crescimento do país, então falando do plano assim do ponto de vista mais geral, a gente uma das pernas principais é recuperar a infraestrutura, né? E recuperar a infraestrutura do país, ela é tanto por ampliar como para recuperar o que ela vem sendo depreciada, quer dizer, as contas não nossas, mas da ABDIB, dão conta de que a gente precisaria ter um investimento em infraestrutura da ordem de mais de 4% do PIB, para a gente poder recuperar o ano, né, para poder recuperar e manter uma infraestrutura, quer dizer, então esse é um ponto muito importante do processo de retomada e de crescimento do país. A gente vê o que está acontecendo com o investimento público, com a infraestrutura nos últimos anos, ainda que tenha algumas iniciativas, a gente vê que está sendo largamente depreciada. Então, eu fico razoavelmente surpreso aqui de ver como se o país estivesse crescendo, estivesse bombando, quando, na verdade, a gente está numa situação muito ruim, né? Está crescendo muito pouco há muito tempo, está com uma infraestrutura depreciada, a gente precisa fazer muito nesse sentido para melhorar essa situação. Bom, então, a infraestrutura é uma das pernas principais, a recuperação e investimento em infraestrutura desse processo, dessa necessidade de retomar o processo de desenvolvimento, né? A gente está montando um plano amplo de infraestrutura e a gente entende que essa, na verdade, é uma oportunidade, recuperar a infraestrutura, não só por causa da prestação de serviços, mas é uma oportunidade para a gente fazer uma transição, inclusive, energética, né? Não só energética, mas uma transição para justamente respeitando as questões ambientais, poder avançar numa economia mais sustentável, né? É uma oportunidade, investimento em infraestrutura, uma oportunidade política industrial, né? Porque a gente vai ter que desenvolver uma série de setores para dar cabo dessa infraestrutura, do ponto de vista de energia limpa, do ponto de vista do próprio saneamento. Quer dizer, ela é realmente uma oportunidade muito forte de investimentos para o país. Então, isso é essencial para nós retomarmos o crescimento, né? E essa retomada do investimento em infraestrutura, ela tem que ser feita em parte pelo setor público, mas em grande parte pelo setor privado, via parcerias público-privadas, via concessões, né? E o Estado ele deve atuar naqueles setores, como eu disse para vocês, que a gente entende que são muito estratégicos, né? E que a gente não tem uma demanda suficiente hoje, não tem investimento suficiente do setor privado, né? Ou porque o investimento privado não tem recursos suficientes para investir, ou porque ele não veja a curto prazo o retorno que é necessário para estimulá-lo a fazer um investimento, né? Então, e nas outras áreas, logicamente, o setor privado tem que fazer esse investimento junto, o setor privado tem que fazer um investimento via PPPs, concessões, etc. Bom, falando agora da questão específica do saneamento ali, porque já me falaram aqui, que eu estou com 5 minutos, já falei 5 aqui, né? A gente tem que lembrar do seguinte, quer dizer, o saneamento precisa avançar muito no Brasil ainda. Eu sei que várias iniciativas vêm sendo tomadas, vários de vocês aqui, eu tenho ouvido experiências exitosas, experiências importantes na área do saneamento, mas a gente precisa lembrar que a gente tem 35 milhões de pessoas sem água tratada, que tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, né? Que 50% do volume desse esgoto recebe tratamento, então nós temos muito a fazer nessa área, nesse país ainda, né? E os senhores aqui estão justamente nas empresas que podem avançar junto nessa tarefa, né? Certo? Quer dizer, com planejamento, logicamente, a gente precisa ter um planejamento adequado para essa área, né? O marco foi muito importante, o marco do saneamento, mas realmente a gente precisa ter uma estratégia para conseguir aumentar fortemente esse investimento. O saneamento ele é importante tanto porque ele gera emprego, porque ele gera externalidades positivas, ele aumenta a saúde da população, né? Ele melhora as questões ambientais, quer dizer, ele do ponto de vista do investimento público, ele é uma das coisas mais importantes, ele tem uma característica tanto de logística como do ponto de vista social muito forte. Então esse é um ponto muito importante para nós no nosso programa, não é? Como eu disse, o marco que foi feito em termos de saneamento, né, o marco legal do saneamento é um marco importante, a gente entende que ele contribuiu muito para avançar no setor. A gente, como eu falei, vai usar PPPs, a gente tem que usar PPPs, concessões, o setor público tem que entrar em determinadas áreas, e a gente entende que quer antecipar essa meta de universalização do saneamento, né? A lei diz que está prevista a universalização para 2033, a gente quer antecipar isso para 2030.
né? E aí vocês vão falar, mas como, né, vocês vão fazer isso? Então a gente entende que é importante a gente... Por que antecipar? Porque esse é um problema social tão forte, né? E é uma questão que tem um impacto tão grande do ponto de vista de geração de emprego, a gente acha que tem que ter um investimento muito forte nessa área. Então a gente vai dar uma atenção substancial para essa questão do saneamento. Como é que a gente pode antecipar essa meta para 2030? A gente tem que ter um incentivo forte no crédito, né, para as empresas, tem que organizar, logicamente, melhor as concessões, os PPPs. O BNDES está atuando como escritório de projetos, está correto, mas ele tem que fazer muito isso, muito mais que isso. A Miriam já falou aqui da questão da necessidade de retomar os financiamentos no BNDES, e isso está absolutamente correto, né? O BNDES tem que ter uma taxa de juros diferenciada para questões de saneamento, quer dizer, dos setores que são essenciais para nós, os setores que são estratégicos, eles têm que ter uma taxa de juros diferenciada, sim, a gente vai retomar isso no BNDES, vai ampliar o volume de crédito e tem que recuperar a capacidade, a área da Caixa Econômica Federal, que tratava do saneamento, que segundo consta, eu ouvi aqui, de inclusive pessoas que estão ligadas a essa questão do saneamento, foi praticamente desestruturada por esse governo. Certo? E a gente precisa recuperar isso. A área da Caixa tem uma expertise muito grande nisso e ela está praticamente desmontada. Então, isso é essencial, né? Precisamos auxiliar na estruturação de projetos, né? E precisamos auxiliar na regularização da situação dos municípios que estão com problemas para ter acesso, né? Para entrar nos blocos. Esse é um grande problema que nós temos no país, né? Por quê? Para antes de falar dos municípios, deixa eu falar aqui dessa questão da regionalização, dos blocos, etc. Isso é essencial, né? É um ponto muito importante do marco do saneamento, que a gente possa atuar, formar os blocos, né? Que eles realmente atuem de forma regionalizada, mas a gente sabe, primeiro, que e a questão aí de formar blocos que tenham áreas mais rentáveis, com municípios menos rentáveis, é fundamental. Então, a ideia do subsídio cruzado, ela é muito importante aqui, né? Mas a gente sabe que tem uma série de prefeituras que estão com problemas, né? Em torno de 1.000 prefeituras estão com problemas e irregularidades para entrar nos blocos. Por outro lado, tem algumas prefeituras que não querem aderir a alguns blocos, né? E com isso, outros municípios próximos, o caso de Rio Branco é um clássico não, mas quer dizer, mas tem sido muito citado, né? De que é uma prefeitura que não quer formar bloco e com isso todas as cidades do interior da região ali acabam sendo também prejudicadas, né? E não tendo como formar os blocos. Então, como é que a gente resolve isso? Porque aqui eu estou dizendo, para os municípios maiores, né, há interesse em fazer investimento, né? É mais fácil, digamos, a gente ter o setor privado interessado em atuar nessas áreas, né? E como eu disse, o modelo pode ser concessão, tá certo? Em alguns casos pode ser PPP, a gente entende que isso tem que ser desenhado de acordo com cada situação, aquela que couber melhor para aquele desenho, para aquela região. Mas no caso dos municípios que são mais pobres, eles dependem dessa formação dos blocos, né? E essa dificuldade da gente ter, os municípios que estão em dificuldades, eles acabam, dificuldades financeiras, que não estão conseguindo entrar nos blocos, isso é um problema, vai deixar muitos municípios de fora dessa formação. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, nesse caso, ou, né, a União tem que usar a prerrogativa de formar os blocos, né, tá certo? Quer dizer, no fundo, o que a União está fazendo hoje é ajudando, tal, estruturando os projetos, mas o governo federal, ele pode, sim, tá certo, de alguma forma, fazer com que esses blocos sejam formados por aqueles municípios que não estejam hoje interessados e não de forma a fazer um enforcement, tá certo? Mas criar mecanismos de incentivo, isso é muito importante, e fazer com que a gente consiga formar esses blocos mais amplos, né? O governo, logicamente, ele tem que ajudar na estruturação de projetos, na elaboração de projetos, na prestação de serviços, ele tem que ajudar a organizar as empresas nesses municípios mais pobres, eu estou falando do governo federal. Tudo isso ele deve fazer, mas antes disso ele deve pensar em fazer um pacto, isso está inserido, na verdade, no redesenho de um pacto federativo, né? E esse pacto federativo, o Ciro tem insistido muito, ele é essencial para a gente retomar o crescimento no país.
O que o Ciro pretende fazer é negociar com os estados, negociar com os municípios, né? É dizer, olha, tá certo, primeiro a gente precisa fazer uma série de reformas aqui, tributária, principalmente a tributária previdenciária, para recuperar a capacidade do governo, inclusive, de fazer políticas públicas, né? Com isso, a gente vai renegociar, no âmbito desse pacto, vai renegociar as dívidas dos estados, dos municípios, que estão com a corda no pescoço, em relação ao pagamento de juros, né? Refinanciando essa dívida, os estados e municípios abrem mais espaço para expandir seus gastos, né? Isso pode ajudar, inclusive, aqui a recuperar, né, o investimento em saneamento, no caso que for para o setor público fazer diretamente. Mas esse pacto ele também tem uma regra mais ampla, que é a seguinte: o governo federal ele pode criar mecanismos de incentivo para que os estados e municípios possam aderir às políticas que ele desejar implementar. Então, se a gente tiver um marco mais legal, um marco mais geral, uma regra mais geral que valha para o conjunto do governo, né, que valha para o país, né, o governo federal, logicamente, não tem como forçar os estados e municípios a aderirem, mas ele tem como ter mecanismos de incentivo para que isso ocorra. E esses mecanismos de incentivo, eles têm que estar bem desenhados no âmbito desse pacto federativo. E um dos mecanismos de incentivo vai, com certeza, incluir a necessidade de que os municípios devem se agregar, juntar os municípios que têm uma maior rentabilidade, vamos dizer, que têm mais recursos, com os municípios que têm menos recursos, para poder formar esses blocos, né? E, né, o governo federal ele tem que ajudar esses municípios mais carentes também a acertar as suas contas do ponto de vista financeiro. Bom, logicamente que onde o governo entrar, a gente entende que é importante também, porque vai ter um efeito crowding-in, né? Quer dizer, isso vai estimular o nível de atividade. O investimento privado também nesse setor vai ter um impacto econômico muito grande, como eu já falei aqui para vocês no começo. A única coisa que eu queria falar, que me desculpe, é que eu já estourei o ponto, são duas coisas, né? O investimento em saneamento é uma oportunidade para a indústria, inclusive, porque a gente quer recuperar a indústria do país. Uma das formas é investir no saneamento, porque todos os equipamentos que a gente vai ter que usar para fazer infraestrutura em saneamento, eles podem ser estimulados a ser produzidos aqui internamente, então isso também é um ganho para a indústria. Eu queria falar só uma última coisa sobre as agências reguladoras. As agências reguladoras elas são muito importantes e no nosso governo elas vão ser preenchidas por critérios absolutamente técnicos. Certo? Isso é bom deixar claro para vocês, elas são importantes e o preenchimento desses cargos tem que ser feito de forma absolutamente técnica, criteriosa. Eu tenho ouvido barbaridades sobre as nomeações para as agências reguladoras no geral em país, audiências no Senado estão ocorrendo em 4 minutos, né? E que realmente as agências têm sido, infelizmente, uma parte dos cargos dessas agências têm sido loteados, né? Isso vai acabar no nosso governo e a nomeação vai ser absolutamente técnica. Muito obrigado pela atenção de vocês aí e estou à disposição aqui para o debate. Obrigado, Nelson. Senhores, eu estou numa posição delicada, porque nós já estamos com o tempo quase estourado, mas eu não queria furtar aí da gente ter pelo menos um espaço para algumas perguntas, tá? Então, eu queria pedir para o apoio, se alguém pudesse passar o microfone aqui. Eu queria pedir para o apoio. Eu queria convidar duas perguntas iniciais, e aí as pessoas fazem duas perguntas, vocês respondem mais duas e a gente encerra. Pode ser assim? Marilene Ramos, do Grupo Águas do Brasil, fazendo a primeira pergunta. Obrigada, Percy. Bom dia, Miriam. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a gente falou muito aí na questão da formação dos blocos, da regionalização, e que, de fato, tem sido um tema que, ainda que em alguns estados tenha avançado em forma de lei, né, estabelecendo essa regionalização, mas, infelizmente, a sair do papel mesmo, né, como
como novos projetos regionalizados está com uma enorme dificuldade. E aí tem desde situações, como você falou, Marconi, né, do município mais rico, que não quer carregar, né, o osso, mas tem também casos de blocos já licitados em que municípios paupérrimos, sem nenhuma infraestrutura, né, e que o prefeito foi, depois de licitado, saiu do bloco, né, e que você não consegue entender. Muitas vezes, às vezes, eu sempre digo que tem muitos por razões republicanas e outras por razões não republicanas, não querem participar dos blocos. E aí, enfim, então eu acho que, assim, queria ouvir um pouquinho mais, a Miriam tocou no tema, né, da necessidade de fazer essa concertação entre estados, do governo federal com estados e municípios. A lei permite a criação do bloco, e não, quando é o federal, né, mas agora o Pedro Maranhão não está aqui, mas tem sido assim, um tema que ele tem falado muito, né, como fazer isso, mas eu acho que vai acontecer sim, que vão ter municípios que, ainda que tenha a penalidade de não poder acessar recurso federal, ele vai para o saneamento, né, ele vai abrir mão e vai querer seguir sozinho, e vamos ficar, muitas vezes, com municípios com menor viabilidade. Então, como é que vocês veem a possibilidade de, eventualmente, transformar essas concessões em PPPs? Não a PPP, como nós temos visto atualmente, que é a empresa estatal, né, a companhia estadual, fazendo a PPP do esgoto, né, que é o que a gente tem visto, mas sim uma PPP para a plena de todo o serviço, tanto de água e de esgoto, e usar recursos, sejam recursos federais, né, que muitas vezes são colocados em obras, né, para funcionar como a contraprestação, equilibrando e garantindo a modicidade tarifária que esses municípios menores vão precisar, né? Essa seria a pergunta. Obrigado, Marilene. Rogério. A pergunta, bom, eu acho que eu vou fazer duas perguntas. Uma sobre a questão do financiamento, né, que já foi abordada aqui, mas do ponto de vista de uma necessidade de investimento da ordem de 900 bi em 10 anos, vamos colocar em 2033, a gente claramente precisa de recursos de mercado e financiamento de bancos públicos. Normalmente, o financiamento dos bancos públicos, ele digamos, quem chancela a captação de recursos no geral. O banco público entra financiando uma parte, e a partir de que ele aprovou aquele projeto e um financiamento de uma parte, que, vamos lá, seja 40%, 50%, o restante dos recursos, o concessionário pode ir a mercado, mostrando que um banco público já analisou aquela concessão e que ele se interessou em bancar um pedaço. O mercado, normalmente, via emissão de debêntures, principalmente via debêntures, costuma aportar os recursos complementares. Então, esse papel dos bancos públicos, ele tem, pelo menos no nosso entendimento, ele tem que ser reforçado, tá? E aí se falou da questão da própria Caixa, que não só o BNDES, mas a Caixa e, eventualmente, os bancos, como o Banco do Nordeste, que opera fundos regionais, e que podem ser alocados para os projetos daquela região, o Banco da Amazônia, o Banco da Amazônia, que ele também opera para a região norte, quer dizer, o governo pode organizar uma espécie de força-tarefa de bancos públicos para chancelar projetos para captar o restante dos recursos via mercado. Queria ver o que vocês pensam a respeito de um movimento nessa direção, porque em algum momento, e falou-se da Caixa, notadamente a Caixa pouco participou nesses últimos anos do que está sendo financiado aí. Basicamente é o BNDES que tem entrado. Essa é uma questão. E uma outra questão, a Miriam levantou a questão o ponto das PMIs. As PMIs, num certo momento, foram meio que demonizadas. E empresas, como a empresa onde eu trabalho, decidiu não investir em PMI porque isso estava dando errado. Você botava dinheiro e isso acabava não saindo
por uma série de questões que eram levantadas. Qual seria a hipótese de você trabalhar uma ideia de uma PMI com assessoramento de banco público? Ou seja, você vai lançar a PMI e um banco público vai, digamos assim, acompanhar o que está sendo feito para dar uma chancela nisso. Isso pode ser um mecanismo para, vamos dizer, tirar vamos dizer, toda essa demonização que foi colocada sobre PMIs. Quer dizer, você tem a chancela de alguém que não está, digamos assim, fazendo a estruturação, mas acompanha, diz se está ok, se não está ok. Eu acho que isso pode ser um mecanismo para multiplicar, digamos, além do papel do BNDES, multiplicar a estruturação de projetos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigado. Obrigado, Marilene. Obrigado, Rogério. Ministra, por favor. Então, vamos lá. A questão da regionalização, Marilene, assim, quando eu vi o modelo, né, a questão da regionalização era uma das coisas que mais me preocupava. Estou falando aí em pessoa física, tá certo? Era uma das questões que mais me preocupava. Como é que isso seria feito para garantir que, de fato, você conseguisse realmente universalizar, né? Porque, senão, como é dado o exemplo aqui de Rio Branco, você universaliza Rio Branco e o resto do Acre fica sem universalizar, porque a viabilidade fica prejudicada na estruturação dos blocos. Então, essa sempre foi um ponto de atenção que eu sempre tive em relação ao modelo, né? E eu acho que, falei rapidamente aí no começo, né? A nossa lógica de trabalho no governo federal, alguns de vocês aqui passaram pelo setor público antes de estar no setor privado e vivenciaram conosco uma série de momentos de interlocução muito forte em relação ao desenho de políticas públicas ou de medidas, no caso do setor privado, para melhorar o ambiente de negócios, né? Acho que o REID e as debêntures, acho que são exemplos claros disso. Nenhuma dessas coisas foi feita sem conversar antes com os interessados. Essa é a nossa maneira de fazer. A gente acha que isso é fundamental. Então, pegando a questão da regionalização, a gente acha que o papel do governo federal é de induzir, sim. Eu acho que tem um papel de indução importante, mas é uma indução também no diálogo. Eu acho que a gente tem que começar por aí, mostrando esse conjunto, articulando com os estados, né? No caso do Acre. O governador tem que ajudar nisso também, né? Não pode deixar ser discutido apenas pelos prefeitos, né? Quer dizer, ele tem um estado inteiro para olhar. Então, a nossa aposta é de que uma boa interlocução seja capaz de realmente induzir, e, quando não for o caso, alguma medida vai ter que ser tomada, né? Porque, senão, a gente abre mão do que parece que é chave para todos nós, que é a universalização mais rapidamente possível, né? Essa proposta de PPP, digamos que o governo federal fizesse o aporte da PPP, eu acho que é uma questão para ser discutida. Não tem, em princípio, não tem proposta que não possa ser discutida. Eu acho que até é muito interessante, estou gostando dessa conversa aqui, né, da importância que se dá ao público, né, o setor privado aqui dando ao público, tanto na resposta, na pergunta da Marilene, quanto do Rogério, tá certo? Quer dizer, parece que o setor público tem função, sim, vocês também acreditam nisso, né? Mas eu acho que a gente precisa analisar as circunstâncias. Eu acho que o modelo é novo, é de 20, tem um tempo de maturação, e eu acho que ele vai precisar ser aperfeiçoado. É natural que isso aconteça, né? Vocês mesmo estão apontando algumas necessidades de normatização, que são mudanças de lei mesmo. Então, eu acho que isso a gente vai precisar analisar com o cuidado necessário para que as medidas, logo no início de governo, possam ser tomadas, caso o presidente Lula seja eleito,
para que dê as condições para que os investimentos privados continuem acontecendo. A dobradinha de caixa para caixa, né, Rogério? Então, eu acho, né, que está completamente dentro da nossa perspectiva, acho que o Marconi também falou na mesma direção, né, de ampliação dos recursos nos bancos públicos para os investimentos, né? Realmente uma pena o que aconteceu com a Caixa nesse período, né? Com toda a expertise. O Rogério, inclusive, foi diretor desta área na Caixa. A importância que a Caixa tem para não só para a estruturação, mas também para o financiamento. Então, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Em relação à PMI ser acompanhada, normalmente é o Ministério da área, ou o Ministério de Infraestrutura hoje, ou o MDR, né, que seria responsável por acompanhar, junto com a agência, a PMI, né, quer dizer, o desenho dela, né. Acho que essa mais uma tarefa para o Banco Público, né, pode ser, eu acho que pode ser. O que nós precisamos, assim, do que eu não tenho dúvida nenhuma, zero dúvida, é que tem gargalo aí. Esse é um gargalo forte. Estruturar não é fácil, cada caso é um caso, você tem regras gerais, mas cada caso é um caso. E não é o governo federal que faz, né? São os municípios. O saneamento tem um passo adicional em relação, por exemplo, a rodovias e ferrovias, que chega no nível de um conjunto de municípios fazendo, às vezes até sem o Estado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é certamente, junto com os equipamentos e insumos necessários, acho que são dois os maiores obstáculos para a gente alcançar a universalização. Então, eu acho que a gente conseguir bolar aí de iniciativas que sejam capazes de gerar boas propostas, né, estruturar bem a proposta de parceria, eu acho que são bem-vindas e a gente deve botar a cuca para pensar nesses mecanismos, senão o risco de não alcançar a universalização é muito forte. Obrigado. Bom, em relação à pergunta da Marilene, que é muito importante, como princípio, né, o que nós entendemos é que o setor privado, ele, logicamente, deve sempre investir no saneamento, né? Quer dizer, deve ter essa preferência, digamos, de investir no saneamento, desde que a gente tenha, logicamente, uma estratégia mais ampla de formação dos blocos, tudo isso, de certa forma, capitaneado junto com os estados, municípios e o setor privado, né? A gente consiga desenhar primeiro esses blocos. Acho que é primeiro fundamental a gente ter um planejamento, né, para poder formar esses blocos de forma adequada e, sempre que possível, a preferência para o investimento deve ser, né, do setor privado. Agora, né, isso pode ser feito, como eu falei, através de concessão das empresas estaduais, né, de PPPs. Eu acho que os modelos todos são possíveis, certo? A gente tem que estar aberto às possibilidades e ver aquele modelo que se casa, que é mais adequado para cada situação. Agora, você colocou um problema específico que eu tinha falado aqui, você foi mais direto nele, falando, tudo bem, mas e os municípios que não conseguirem, de certa forma, entrar no bloco, mesmo que o governo federal crie algum mecanismo de incentivo, tal, etc., fique de fora? Você deu alguns exemplos aqui, né? A nossa ideia é que, nesse caso, realmente, nós vamos precisar fazer um investimento público nesse município. Certo? Quer dizer, esses municípios que, porventura, não entrarem em um bloco, são menos rentáveis, os mais pobres, em última instância, o governo federal vai entrar fazendo o investimento para, num momento seguinte, tá certo? Fazer a concessão. Certo? Quer dizer, primeiro a gente deve fazer o investimento, depois ou faz uma PPP, pode ser, ou faz a concessão, certo? Mas da forma para execução, para prestação do serviço, né? Porque realmente a gente não vai poder deixar esses municípios sem o saneamento e a gente não, depois de esgotadas todas as possibilidades que estão nos modelos que a gente está vendo em relação com a participação do setor privado, se não tiver interesse, aí o setor privado, o setor público vai fazer.
vai fazer infraestrutura, né, para no momento seguinte, assim, fazer a concessão ou PPP. Eu acho que a nossa ideia é nesse sentido. Tá? Agora, o fortalecimento dos blocos, logicamente, esse planejamento mais geral dos blocos é muito importante. E o governo federal tem que ter uma participação maior, junto com os estados e municípios, nessa definição. Né? Segundo consta, o governo federal ele tá ajudando na estruturação dos projetos e tal, mas ele está sendo pouco incisivo na formação desses blocos. Ele não tem que forçar essa situação, mas ele tem que fazer esse planejamento junto ao setor privado para que realmente aconteçam esses blocos. Em relação ao financiamento público, que o Rogério falou, tem toda a razão. Né? A gente precisa realmente ter uma retomada do financiamento dos bancos públicos. Aí o BNB, ainda que continuou com financiamentos, mas é uma região, atende uma região específica. Na Amazônia é muito importante, porque o saneamento básico lá na Amazônia, na região amazônica, é muito reduzido. Né? Então a participação do BASA, como você falou, é muito importante lá. E a retomada, com certeza, de investimentos de Caixa e BNDES. Isso está claríssimo. Né? Quando você falou em relação aos modelos do PMI, eu acho que são plenamente possíveis a gente fazer isso, tá certo? Quer dizer, ter o financiamento tanto no início para fazer o projeto, né, tá certo? Para poder estruturar o projeto dessa ponta de partida e depois poder avançar. As debêntures são outro mecanismo importante. Agora, com certeza, você precisa ter investimento público junto, investimento não, o financiamento público junto nesse processo, né, para poder estimular, logicamente, as empresas, e a gente viu que esse financiamento, sempre que foi concedido, ele foi absolutamente bem sucedido, digamos, né? Tá certo? Quer dizer, implicou em retorno para a população, tá certo? Financiou as empresas, o BNDES não teve nenhum problema, tá certo? Teve retorno desses financiamentos, quer dizer, é uma área que o BNDES tem que atuar de forma muito forte, e não só estruturando, ajudando a estruturar os projetos, financiando mesmo. Então é importante que retome esse papel, tá? É isso. Obrigado, Nelson. Obrigado, Nelson. Gente, eu estou completamente premido pelo tempo, né? O WhatsApp aqui está pulando de perguntas aqui. Eu vou pedir 2 últimas perguntas e 2 respostas rápidas para a gente acabar. João Roberto da Iguá. Sei onde é que está o João? Lá. Microfone, por favor. Bom dia. Persília, atendendo uma pergunta rápida e premente para os prestadores de serviço. Com o fenômeno mundial, esse efeito mundial da pandemia, as concessionárias atuais sofreram e vêm sofrendo fortemente o impacto na prestação dos seus serviços, com aumento de insumos, produtos, equipamentos, serviços, inclusive, e que, se não tiverem uma ação rápida no horizonte próximo, pode impactar e comprometer a universalização, a meta de universalização. Como é que as candidaturas pensam em agir e atuar? Acho que eu falo por todos nós de uma maneira pronta e rápida para diminuir isso. Já vem sendo feito alguns esforços, mas para a gente poder tentar voltar a uma época pré-pandemia e com um desenvolvimento mais favorável para todo mundo. Obrigado, João. Roberto Muniz, microfone ali, por favor. E aí, depois dessas perguntas, eu pediria que vocês já fizessem as respostas e considerações finais para que a gente possa encerrar, por favor. Miriam Nelson, a todos aqui. Esse novo marco legal, ele criou diversos incentivos, né? A regulação já era possível, a regionalização também foi incentivada, mas também já era possível pelos estados. O financiamento, o uso do financiamento para fazer enforcement, para que os municípios participem, é realmente uma coisa nova, mas aqui tem algumas pessoas que participaram desde o começo dessa discussão, o Pedro, o nosso Vitor, o Diogo Macó, né? Tem uma questão que esta lei inaugura, que é a competitividade no setor de saneamento. Nenhuma outra lei, antes desta lei, tratava da competitividade. E para que isso acontecesse, teve que acabar com o mecanismo da assinatura dos contratos de programa. Esses contratos de programa eram um sistema que fazia com que as companhias estaduais tivessem seus contratos, né, colocados junto aos municípios, através do Estado, onde não tinham metas nem quantitativas nem qualitativas. Então, eu acho que essa lei,
ela se resume na inovação, nessa questão que é fundamental para que a gente possa falar do pipeline, do crescimento, né, da certeza que terão novos investimentos privados, mas esse mecanismo de contrato-programa, ele não pode voltar. E aí eu queria saber de vocês, né, porque esse é talvez o grande diferencial que essa lei traz, qual vai ser a postura dos próximos governos, seja ele, e aí quero agradecer ao ex-presidente Lula e ao candidato Ciro, por estar aqui sendo representado, qual será a postura de vocês, já que há um sentimento e uma esperança de muitas companhias estaduais de que isso retorne ao mercado. E a gente entende, acho eu que na sua grande maioria aqui, que isso seria um momento em que a gente teria que dar passos atrás para esse novo momento que foi inaugurado pela Lei 14.026. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Ministro. Rapidamente, eu acho que, em primeiro lugar, João Roberto, os contratos têm regras, né, e dentro deles os eventuais problemas da sua execução vão ter que ser discutidas pelas agências, tá certo? Mas eu acho que você remete para um problema mais geral da economia brasileira, que foi a explosão da inflação, porque isso afeta não só as concessões, mas também todas as obras públicas, enfim, os insumos todos, né? O índice da construção civil cresceu ainda mais do que o índice geral de inflação, ou seja, esse é um enorme desafio para o novo governo, porque não se trata só de resolver o problema atual, né, digamos assim, as perdas deste período, mas fazer com que isso não se acumule ainda mais do que se acumulou até esse momento. E isso significa realmente trabalhar para que está afetando as empresas, mas especialmente as pessoas, né, com o custo de vida, especialmente dos mais pobres, afetados de maneira brutal. A questão das empresas, contratos de programa, Roberto, eu acho que foi aqui, até na mesa de abertura, eu não me lembro quem é que falou agora, eu até anotei, mas não vou consultar agora pelo tempo, apontaram que há empresas que têm condição de fazer esse trabalho. E eu quero repetir o que eu falei desde o começo. Nós achamos que tem espaço para o público e tem espaço para o privado, e nós queremos fazer essa parceria o mais forte possível para viabilizar a universalização do saneamento. Queria, de novo, agradecer Tereza e Percy o convite para estar aqui. Acho que isso é fundamental. O país precisa discutir a sua situação, o que precisa fazer para voltar a crescer, para voltar a ser um país de todos, para todos, e não só para alguns. Então, eu agradeço muito a oportunidade de apresentar aqui a visão do presidente Lula e do programa que nós estamos fazendo em relação ao saneamento. E bom encontro para vocês nesses 2 dias. Muito obrigada. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Nelson, por favor. Obrigado. Bom, primeiro a pergunta do João, que ela é muito importante. Quer dizer, o que o João está falando, na verdade, é um problema que todos os setores estão passando, né? Logicamente, a gente tem a questão aí de equilíbrio contratual, tal, etc., que realmente a agência tem que analisar isso. Mas mais do que isso, quer dizer, o problema de fundo aí, né, é justamente o que está acontecendo na economia brasileira, que a gente está passando por uma inflação de custos há muito tempo, né, sendo tratada de uma forma errada, certo? Através como se fosse uma inflação de demanda, certo? Quer dizer, tratada através de aumento de juros, quando, na verdade, o que está pressionando tudo isso, certo? Esse aumento de preços é a política errada, absurda da Petrobras de preços, né? Porque o aumento dos preços dos combustíveis impacta em todos os insumos que vocês usam praticamente na cadeia produtiva, impacta na produção, no transporte, de tudo que a gente faz aqui nesse país, e tem mais ainda, logicamente, o preço da energia, né? Que também impactou fortemente no passado em função da ausência de investimentos, de decisões erradas no passado e do uso de termoelétricas, né? Inclusive com impacto ambiental pesado, né, no caso da termoelétrica carvão, que estão puxando o preço da energia para cima.
Então, do ponto de vista estrutural, João, o que a gente tem que fazer é resolver estas questões. Nós precisamos, primeiro, né, mudar essa política de preço da Petrobras, precisamos retomar os investimentos em energia fortemente, principalmente em energia limpa, certo? Né, para que a gente possa ter um planejamento maior nesse setor e poder avançar nisso. E a gente precisa reindustrializar o país, porque uma boa parte também do custo, né, aumentou em função da importação de vários insumos, que aumentou em função do câmbio, em função dos preços no exterior, né, e que a gente poderia muito bem estar produzindo aqui, sofrendo menos pressões. Então, o ponto da sua pergunta é uma questão estrutural, que não afeta só o setor do saneamento, afeta todo mundo, a construção, os outros setores, alimentos, tal, etc. Né, e aí a solução de médio prazo é essa. Né? Lógico que vocês pode ter aí questões contratuais, tal, mas que isso a agência tem que né, na verdade, né, negociar com os setores, mas isso é um problema geral da economia, que eu friso, tá certo? Parece que eu estou falando uma coisa de louco, não, você está falando uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, não, tem tudo a ver, porque o problema passa por ali, o impacto é geral, generalizado na economia dessa política de preço. Né? E no caso do Roberto, né, a gente, como eu falei, tem como princípio que a lei geral, o marco do saneamento, ele está bem estruturado, né? Ele deve ser seguido, respeitado à risca. Né? A gente está preocupado, na verdade, com a formação dos blocos, por isso que eu dei tanta ênfase aqui nessa questão, mas que acho que não passa justamente pela pergunta que você está colocando. Então, a gente não teria por que voltar, digamos, ao modelo anterior nesse sentido. Tá? E só para finalizar, quer dizer, eu queria agradecer muito aqui a todos a atenção, né? Frisar novamente que o saneamento é muito importante para o desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista social como econômico, que esse vai ser um ponto muito importante de um eventual, se Deus quiser, né, do nosso governo, né, e que a gente pretende justamente construir essa política junto com vocês que são do setor. Tá? E é isso, vamos dizer, é o princípio, né, geral do nosso programa de governo, da candidatura Ciro Gomes. Queria, de novo, agradecer muito o convite de vocês e a atenção de vocês até esse momento aqui. Muito obrigado. Obrigado, Miriam. Obrigado, Nelson. Senhores, muito obrigado.